Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Desliga para mim, por favor. Glória a Deus. Amém, igreja. Quantos de nós que está aqui, né, nessa noite, que sabe com clareza, né, o que é, o que é, ou quem é igreja? Nós vivemos, o Brasil tem mais de 500 anos de história, né? Ou já passou de 500, chegou no sexto. E, pelo menos desde que eu me conheço por gente, nós temos um conceito de que igreja é isso aqui, né? É lógico que alguns líderes religiosos, pastores, já de algum tempo têm nos ensinado, né, o que é igreja. Mas na nossa muita ignorância, né, o povo ocidental, sobretudo, né, nós, os latinos-americanos, o Brasil, a estatística diz que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Não é bem assim, amém. Eu gostaria de dar um amém também. Porque para nossa vergonha, olha o que nós estamos vivendo. Então, qual é a nossa consciência de ser igreja? Amém, gente? Eu olho para vocês daqui e eu quero, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, aos 7 Espíritos do Senhor, que sopra dos 4 ventos, verdade eterna, poder de Deus, verdade, que seja como um martelo que esmiuça a penha, que quebra toda mentira, todo engano, toda religiosidade medíocre, demoníaca, do nosso ser, do nosso homem interior, para que a gente possa viver o propósito original de Deus para a nossa vida. Estando aqui onde eu estou, o desejo do meu coração é que, em nome de Jesus, irmão, dispa-se completamente de toda preocupação. Aprende a estar aqui de corpo, alma e espírito e mente. Se entrega completamente a um ambiente espiritual de conhecimento. Conhecimento de Deus, Elohim, o Deus Criador. Conhecimento de qual é a soberana vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração. No mundo perdido, você pode falar assim, isso está muito negativo. Triste é você parar e gastar um tempo ouvindo as notícias, ou às vezes escolhendo propositalmente vídeos que mostram
o desvario do ser humano, porque está perdido na sua existência. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber os tempos e as estações. Jesus falou muito a respeito disso, sobre o final dos tempos. Irmãos queridos, a Bíblia, ela vem desde a queda do homem no Éden. Deus vem sempre trazendo de volta o seu plano de eternidade. E Ele vem mostrando o quanto que o ser humano, ele vai saindo da vontade de Deus, do propósito original de Deus para a nossa vida. Deus trazendo, de alguma forma, a consciência do seu propósito. Quando a Bíblia fala para nós não usarmos da liberdade que nós temos em Cristo para dar ocasião à carne, nós precisamos ser muito mais iluminados por uma vida vivida na comunhão do Espírito, para uma vida vivida no Espírito Santo, para vivermos uma vida vivida sendo guiado em tudo pelo Espírito Santo. Esse final de semana, desde sexta-feira, algumas coisas que a gente vê, né, nas redes sociais, a gente vai ficando assim tão... Eu falo, meu Deus, não é possível que nós que somos chamados Igreja de Cristo, nós não estamos percebendo, nós não estamos conseguindo enxergar esse estado de coisas com que o mundo tem vivido, para que nós possamos compreender o que é ser igreja. E uma vez que nós acreditamos que nós fazemos parte da igreja, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o meu papel? Qual é o papel de cada um de nós? Amém, gente? Eu queria deixar claro aqui, antes de eu começar a falar, porque às vezes parece que é uma pregação, tem-se o costume de dizer, essa pregação é para líder, essa pregação é para... Aí classifica, né? Diáconos, pastores. Essa pregação é para ser humano, é para pessoas. Qualquer pessoa sem nenhum título, mas que tem sede e fome de justiça, que ela tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, em nome de Jesus. Não a palavra de homem, não com motivação humana, mas uma palavra que ela vem na tentativa de interpretar o coração de Deus entregue a nós, um peso do coração de Deus pelo ser humano, que parece que desde os tempos de Jesus, quando ele descendo as ruas de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou, porque ele olhou e viu um povo desgarrado, como ovelhas que não têm pastor, como palhas levadas pelo vento.
sem um destino claro, sem uma convicção de uma vida vivida num caminho. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Então é necessário que o ser humano entre no caminho. O caminho chamado o caminho santo. O caminho eterno. O caminho de uma vida pronta. O caminho de todas as necessidades já prontas. Todos os suprimentos prontos para nós. Então o que nós precisamos é entrar no caminho. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Então, quem entrar por mim, ele entrará e sairá e achará pastagem. Ele encontrará alimento para a sede e para a fome legítima da sua alma. E esse alimento, Jesus disse, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. A justiça que Deus fez em nosso favor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. O escrito de dívida que era nosso, ele rasgou. Esse é o caminho santo, o caminho de vida, que nos é oferecido todos os dias. Amém. Amém, em nome de Jesus. É o tempo. É um tempo, e a Bíblia diz que nos últimos tempos, os dias de trevas serão muitos. E serão densas trevas. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E vós sois a luz do mundo. Irmãos queridos, nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. O ser humano precisa deixar de viver. Jesus diz: tem de bom ânimo. Ou seja, não seja um animal. Tem de bom ânimo. Ouvir. O que é ouvir? Eu já expliquei aqui. O que é ouvir? Irmão, em nome de Jesus, aprenda. Você sabe, Guilherme, a minha vida inteira, sempre tive tanta graça de Deus sobre a minha vida, porque os cultos, eu sempre levei um caderno, uma caneta, aquilo que eu achava que era importante para me tornar melhor. Eu sempre anotei. Queridos irmãos, em nome de Jesus, eu queria, em primeiro lugar, que vocês soubessem o quanto que eu amo vocês, amém? E que o motivo de eu estar aqui é que vocês se tornem, em nome de Jesus, a igreja que Jesus disse que é a igreja, que é a minha igreja. A gente precisa sempre fazer a pergunta: o que é a igreja, irmão? Por acaso a igreja não é o corpo de Cristo? Sim ou não? Vem aqui, Alexandre. Não precisa tirar a botina, não. Fica aqui. Cristo está aqui, ó. Chega um pouquinho para cá, por causa dessa. Cristo é isso aqui, daqui para cima. A igreja é isso aqui, ó.
Amém? Então a igreja em sua essência, ela é o quê? Uma pessoa. Amém? A igreja na terra é o corpo. Mas Efésios capítulo 4. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. O corpo, por acaso, tem vontade, irmão? Sem a cabeça? Ele tem racionalidade? Sim ou não? O corpo, ele tem consciência de si mesmo? Sem a cabeça? Bonitinho. Eu estou tentando, irmão, em nome de Jesus, eu perco sono. Na tentativa de fazer o diabo ser frustrado através da igreja. A igreja, irmão, é uma pessoa. O filho da igreja, Mari, traz a igrejinha pequena aqui. Traz a capela. Espera um pouquinho, enfim, ajuda o pastor aqui. Vem aqui, ó. Vem cá, rapaz. Aqui, quem manda é o pai, rapaz. É isso. Não. Pega outra capelinha lá. É isso, aquela ali não. Tá vendo? Por isso que Jesus fala. Aí, ó. Fica aqui. Fica aqui. Não, agora você pode ir para lá. Estou brincando, filho. Vem aqui. É brincadeira. O pastor está brincando com você, filho. Né, meu bem? I love you. Queridos, a igreja é uma pessoa que nasceu lá em Jerusalém. Eu sei que você não pode me ver, eu também te amo. Então, presta bem atenção, irmão. Jesus disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Exatamente. Então a igreja, irmão, ela nasceu lá em Atos, no capítulo 2. Quantos de vocês sabem dessas informações, irmãos? Tem pessoas que vivem 40, 50 anos dentro de um templo e não sabem o que é a igreja. Então a igreja é uma pessoa que nasceu em Jerusalém, imediatamente após a descida do Espírito Santo. Então ela nasceu, uma criança. Obrigado. Leva a capelinha. Vocês estão aí. Irmãos, a igreja precisa crescer. A Bíblia fala que Jesus e o menino crescia em estatura e sabedoria. Aos 12 anos, ele entrou no templo para discorrer a respeito da religião. Com os escribas, os doutores da lei, com os sacerdotes, com aqueles que eram responsáveis pelo templo. Mas a Bíblia diz que eles ficavam sem palavra e sem ação diante da sabedoria e do conhecimento do menino, até então com 12 anos de idade. Mas ele continuou crescendo. Aos 30 anos, ele chega à sua estatura de varão perfeito. A igreja
uma pessoa que nasceu em Jerusalém e que cresceu no conhecimento e na graça, dentro da integridade, da vontade soberana do Pai. Então, de uma forma prática, aos 30 anos, ele começa a vivenciar a responsabilidade. Mas já aos 12 anos, como era ritual, todos os anos ir ao templo oferecer sacrifício pelos pecados, e nessa que os seus pais foram para o templo em Jerusalém, e depois da festa da Páscoa, eles foram embora. Depois de 3 dias eles deram falta no menino, no meio da multidão que ia embora de novo, na sua peregrinação de volta para casa. Eles deram falta no menino e voltaram. Procuraram em tantos lugares e achou ele no templo, discorrendo com os líderes religiosos. E a mãe dele, Maria, chegou: menino, que é isso que fizeste conosco? Nós estamos te procurando o dia todo e não te achamos. E ele então vira para ela e fala: você, por acaso, não sabia, nas minhas palavras, que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? Jesus estava sempre lembrando Maria e José que ele não era filho da mãe, ele não era filho de homem, ele era filho de Deus. Isso que eu acabei de falar é a chave da nossa pregação. Eu estou querendo falar para você de identidade. Então Maria e José se espantou, porque volta e meia eles esquecendo que Jesus não era seus filhos. Ele nasceu de Maria, mas foi formado pelo Espírito Santo. Então, Jesus cresceu, e a Bíblia fala que ele foi para o deserto para ser batizado por João Batista, e quando ele saiu das águas, uma voz se fez ouvir no céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A ele ouvi. Identidade. O Pai fortalecendo e consolidando a identidade do Filho. E a Bíblia diz então que depois dele sair, das águas do batismo, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele foi confrontado, mais uma vez, a ter a consciência e a convicção da sua identidade, da sua natureza e do seu propósito. Não é isso que nós temos falado aqui? Ele foi confrontado na sua identidade, filho de Deus. Na sua natureza, ele saiu de Deus, e no seu propósito, o motivo pelo qual ele veio a este mundo. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Obrigado, igreja. Então chegou no ponto onde a gente pode começar a falar a respeito do que a gente quer falar. O que tem me entristecido, que tem me chamado a atenção, e o que a gente precisa trazer ao conhecimento da igreja, a igreja que é
o corpo de Cristo. Ali no deserto, Jesus foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O diabo fala para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Porque já fazia 40 dias que ele estava ali no deserto, de jejum, sendo tentado pelo diabo. Então ele usa a palavra do Pai, nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão. Quem tem uma convicção de identidade, de natureza e propósito, sabe que nem só de pão o homem vive. Mas nós vivemos, a nossa vida, ela é sustentada pela palavra de Deus. E novamente o diabo pega ele e leva ele no pináculo do templo e mostra a ele todos os reinos deste mundo e fala para ele, olha, está vendo todos os reinos deste mundo e a sua glória e a glória deles? Tudo é meu. Se você prostrado me adorares, eu te darei para você. A concupiscência dos olhos. Toda a nossa decisão, ela parte da convicção de quem nós somos, de onde nós saímos e qual é o propósito do nosso Pai aqui na terra. Se você sair daqui hoje, você sabe quem você é em nome de Jesus? Você sabe de onde você veio, irmão? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu vou deixar isso claro em nome de Jesus, para que você entenda. Para isso nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está em João no capítulo 1. Porque isso vai ficar muito mais claro para você. Eu não vou ler do começo, não. Embora. Nossa, essa hora é complicada. Essa abençoada essa hora. Vou fazer igual Josué orou e o sol parou. Isso. Fazer igual Josué. Vou orar, o sol para. O relógio não anda. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens,
E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso foi do mês passado, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Então, qual é o propósito da nossa existência? Qual é o propósito de Deus para o ser humano? Qual é o motivo pelo qual criou Deus o planeta, o sistema solar, o sol, a lua, as estrelas, o dia e a noite, o mar, as plantas, o firmamento? O propósito de Deus é criar filhos e formar uma família. Prestem atenção. O plano de Deus para o ser humano é criar filhos e formar uma família. A igreja, Deus fala em Gênesis, no capítulo 12, quando ele faz aquela promessa para Abraão. Então ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão uma, enquanto igreja de Deus. Todas as famílias da terra, crendo em Jesus Cristo, ela se torna uma família. A igreja, o corpo de Cristo como cabeça. Vocês estão entendendo, gente? Sim mesmo, estão entendendo? Então, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse, irmão? Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele veio trazer para nós uma consciência. Jesus não veio trazer um governo. Ele não veio para governar sobre um povo. Ele veio para trazer uma consciência. Aí eu vou entrar na explicação. Quem assistiu hoje o culto de manhã pelo YouTube? Ninguém? Só a irmã? Nossa, vocês dormem, gente. Eu estava explicando o que a filosofia, desde os tempos de Platão, que levou muitos anos. Tem um filósofo alemão, que eu esqueço o nome dele, ele foi a maior autoridade na definição da diferença, né? Da diferença entre ente e ser. Eu sempre, quando falo isso aqui, tem uma psicóloga aqui, né, irmã? Então ela vai poder falar se eu estou falando a verdade ou mentira, né? Talvez ela lembre, eu esqueço o nome do... Kelly. Tem um sobrenome, né? Isso. Então ele faz a definição entre o ente e o ser. Eu não estou trazendo aqui, irmão, filosofia grega para você, não. Eu não estou com palavra persuasiva, não. Eu preciso que você entenda que há uma diferença extrema entre o ente e o ser. Porque o ser humano tem vivido como um ente, não como um ser. Que não tem racionalidade e nem tem consciência de ser, consciência de si mesmo. Por que eu estou falando isso? Vou repetir, eu não estou trazendo nenhuma filosofia grega. Não se pode definir as palavras
os escritos bíblicos judaicos com filosofia grega. Paulo deixou muito claro isso. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Sabedoria de Deus e poder de Deus. Eu espero que vocês estejam guardando isso dentro de você. Porque, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é um ente. Isso aqui é um ente. Isso aqui é um ente. Ente é tudo que existe. Um ente é um ser existente. Porém, por não haver racionalidade, nem consciência de si mesmo, é o que separa o ser ente do ser humano, no nosso caso. Presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Você tem filhos. Você faz parte de uma família. Esse culto é um culto de família. O ser humano, irmão, presta atenção, um cachorro é um ente. Um boi é um ente. Uma jumenta é um ente. Isaías capítulo 1 fala isso. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Eu criei filhos, volta de novo, na consciência da identidade. Mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor. A jumenta, a manjedora do seu dono. Mas o meu povo não conhece, não tem entendimento. O meu povo não conhece. Por que Deus está dizendo isso, irmão? Deus está fazendo uma separação entre uma vida vivida pela razão, como o apóstolo Paulo nos desafia em Romanos capítulo 12. Eu rogo que vocês apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional de um ser que é criado nele e trazido à existência para refletir como imagem a essência de quem ele é, o nosso Pai. Essa é a igreja. Nós somos uma imagem conforme a semelhança do nosso Deus e Pai de amor. Uma natureza divina, amorosa, perdoadora. Em nome de Jesus, irmão. Por que eu estou dizendo isso? O ente e o ser. Então, o cachorro, ele não tem a racionalidade, ele não sabe quem ele é. Ele não tem a consciência de ser, da identidade. Eu sou um cachorro. Eu sei de onde eu vim e eu sei qual é o propósito da minha existência. Ele é um ente, ele não tem racionalidade nem consciência de si mesmo. Então ele é um cachorro. Então o cachorro, ele sobrevive, ele vive por instinto. Então ele briga pela sua sobrevivência, ele mata pela sua sobrevivência. Se tiver uma carne e tiver 3 cachorros, eles são capazes de matar o outro pela sobrevivência. Sim ou não? Porque eles são irracionais, eles são um ente, ele não tem consciência de ser, ele não tem consciência de origem, ele não tem consciência do motivo porque eles estão aqui. Olha, eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim, eu sou um cachorro e eu sei porque eu estou aqui. O boi conhece seu possuidor, ainda que seja um ente irracional. Ele sabe quem é o seu possuidor. O boi sabe quem é o seu dono. Escuta aqui, igreja.
A jumenta, que é considerado um animal burro ao extremo, Deus está dizendo: ouvi, ó céus. O mundo espiritual, ouça o que eu estou dizendo, e presta ouvido tua terra, demônios. Eu criei filhos, mas eles prevaricaram contra mim. Céus e terra, ouça, até o boi conhece o seu possuidor, mas os meus filhos não sabem quem eu sou, que eu sou Senhor deles. A jumenta, ela conhece a manjedoura, o coxo onde ela come, quem alimenta ela. Mas os meus filhos não sabem quem é que sustenta eles. Vocês estão prestando atenção em nome de Jesus, irmão? Eu não estou aqui para fazer proselitismo, irmão. Vocês sabem mais do que eu, porque eu odeio rede social. Uma perda de tempo. Mas como eu tenho pedido a Deus que eu seja mais parecido com Deus, que eu seja um líder de verdade para vocês. Eu tenho pedido a Deus sabedoria do alto, e Deus está me mostrando, me levando. Quando eu abro um YouTube para me escolher um ensino, ou Google para me fazer uma pesquisa, aparecem essas coisas. Por exemplo, há pouco tempo eu vi lá que as pessoas agora, já não bastasse a ideologia de gênero, e eu sei que eu estou aqui de frente a uma câmera que vai para o YouTube, das pessoas, um homem, mas eu não sinto que eu sou homem. Eu não sei o que Deus estava fazendo, que eu me trouxe nesse mundo, sendo mulher, me coloca num corpo de homem. Até porque o meu prazer é um relacionamento sensual com outro homem. Então Deus, eu não sei o que Ele estava fazendo, que não presta atenção nas coisas que Ele faz. Vocês estão entendendo, gente? Já não basta isso. O homem querer ser mulher, a mulher querer ser homem. Já não basta o relacionamento entre sexo do mesmo oposto, porque eles não aceitam de forma irracional, instintiva, dando total vazão às suas paixões mundanas, carnais e diabólicas. Sem consciência de ser, sem consciência de identidade. Tem um padre que eu mandei até para o Marcos, que está viralizando aí um vídeo, que está falando de uma professora aqui no Brasil, de uma escola particular, ensinando as crianças, os nossos filhos. Por isso que eu estou pregando isso para vocês. É o culto da família. Dizendo que o ser humano, ele pode definir quem ele é, com quem ele relaciona, ensinando para as crianças. Você pode relacionar com outra criança, criança do mesmo sexo, do sexo oposto, pode relacionar afetivamente com 2, 3, 4, 5, 6 crianças, isso não tem problema. Enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja precisa ser o instrumento que denuncia as obras do diabo no ser. Nós muitas vezes vemos no templo, para que Deus faça para nós aquilo que é responsabilidade de nós fazer, porque a palavra de Deus diz que as coisas naturais se discernem naturalmente, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, por uma carência ou deficiência das coisas naturais, nós vamos buscar o poder de Deus para realizar uma vontade nossa. O ser humano, ou, na verdade, o ente, que não tem consciência de identidade, que não tem racionalidade, então, ele se relaciona com Deus a fim de que as suas carências
sejam supridas. Os seus desejos e suas vontades sejam realizadas. E os seus direitos sejam garantidos. Irmãos, isso é coisa de um povo, de uma igreja que vive de carências, que vive de forma irracional, instintiva, que vive por instinto. Então, se eu tenho fome, eu vou atrás de comida, porque isso é instintivo, eu preciso comer. Mas não vive por convicção. Vive por instinto, mas não vive por convicção. Amém, gente? Eu gostaria de ouvir tanto amém, né? Diante dessa... Que loucura! Nossa! Yes! Enfim, a luz raiou. Em tempos de densas trevas, aonde o diabo está fazendo do ser humano, que foi criado uma imagem visível do Deus invisível, se tornando pior do que os animais. Eu ouvi há umas 2 ou 3 semanas atrás, que também eu achei uma loucura. Talvez vocês já sabem isso há muito mais tempo, eu não sabia, porque, repito, não gosto de redes sociais, isso é perda de tempo. As pessoas agora, não basta ser homem ou mulher, não importa o seu sexo, agora não, eu não sei porque dizem que eu sou ser humano, eu sou um cachorro. As pessoas estão fabricando roupa de cachorro, andando como cachorro, latindo. Comendo. Oi? Quem falou aí? Comendo ração. Então, eu não estou aqui falando de uma filosofia grega, querendo demonstrar, não, eu estou mostrando para vocês, irmão, porque quem sabe, manifesta dentro de nós uma indignação, como igreja, de vivermos como igreja. Eu trouxe aqui o Noah para mostrar que a igreja, ela nasceu uma criança, mas ela não pode morrer como criança. Criança é que tem carência, criança é que tem vontades e desejos que precisam ser supridos, criança é que tem direito. Mas um adulto não, irmão. Adulto tem responsabilidade. Então, uma igreja madura é uma igreja que assume a responsabilidade. A partir da consciência de quem ela é. Da consciência de origem, de onde ela veio. A partir de uma consciência do seu propósito aqui na terra. A Bíblia diz que Deus deu para nós, igreja, um ministério. O ministério de reconciliação. Então eu fui salvo para salvar o outro. Eu fui consolado para consolar o que chora. Eu fui curado para curar o enfermo. Eu fui suprido para suprir as necessidades legítimas do outro, como pessoa madura. Esse é o melhor lugar para se viver. Enquanto você for criança, você vai ficar fazendo birra a vida inteira. Nós temos visto hoje, pessoas entrando na igreja, eu fui na igreja tal, e fala mal da igreja. Eu fui na outra igreja, fala mal da igreja. Vem aqui, você olha para uma pessoa que não quer abrir o olho, não quer ser iluminada. Jesus veio trazer uma consciência de ser. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus fala, o profeta messiânico, Isaías, há quantos anos ele diz, eu criei filhos. Sejam filhos. Irmãos, lá naquela cruz, as pessoas zombavam, as autoridades romanas, os hipócritas religiosos, que subiam no púlpito do templo,
para fazer proselitismo. Eles mesmos diziam: você não é o Filho de Deus? Desce dessa cruz aí. Você salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. O diabo já estava desesperado naquele momento, porque ele queria fazer Jesus salvar Jesus. Jesus não veio para salvar Jesus. Cristo veio na pessoa de Jesus, na sua carne, levar os nossos pecados da carne estavam sobre ele. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Então, com uma consciência de identidade e de propósito, Jesus não quis descer da cruz. Quando ele foi lá no Getsêmani, pego pelos soldados romanos, Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Jesus vai lá, pega a orelha do soldado e coloca no lugar de novo. Falou: Pedro, você não sabia que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos? Não acabava com o Império Romano dentro de Israel, não. Ele acabava com... Ele foi para a cruz como um cordeiro. Como um cordeiro mudo, ele não abriu sua boca, porque esse era o propósito dele. Satanás queria, e é assim que ele faz com todos nós. Ele quer levar você a salvar a sua vida. Porque em salvando a sua vida, o propósito de Deus não se cumpre na sua vida. Eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso salvar a minha vida. As minhas carências, as minhas vontades e os meus direitos precisam ser garantidos e supridos. Então eu preciso salvar a minha vida. Isso é um instinto animal, isso é burro. Isso não é uma convicção de ser e nem de propósito. Jesus sabia o tempo todo que o propósito dele era a cruz. Por isso que ele disse: aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, meu Deus do céu, irmão. Em vez de você ficar vendo asneira no YouTube, ouça isso tudo de novo. Porque Satanás está destruindo o ser humano e a família. Já tem destruído os homens, a hombridade, o sacerdócio. Vocês estão entendendo, igreja? Satanás está destruindo o sacerdócio, está destruindo a figura do homem, está destruindo a mulher, porque ao mesmo tempo que ele quer usar a mulher para exaltar ela, e ela estando fora do propósito, está assim de mulher na igreja querendo casar, não acha homem por causa disso. É porque nós estamos com a boca aberta, irmão. Nós estamos igualzinho o nosso hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. A luz do mar é o som do céu profundo. Cadê o pretinho? Veio até mais pretinho da praia. Deitou lá. Amém, gente? Que é isso, irmão? Olha a visão da igreja antiga. A presbiteriana tem escola. A metodista tem escola. Nós precisamos... Irmão, por isso que eu já ensinei vocês aqui, eu já vou encerrar. Que o caráter vocacional da igreja é profético. Porque o profeta, irmão, ele é aquele que tem discernimento das coisas. É aquele que tem a revelação das coisas ocultas. O profeta é aquele que está vendo esses acontecimentos, irmão. E que precisa denunciar isso.
A igreja é que precisa denunciar isso. É ela que tem a revelação profética. Amém, gente? E eu só espero que vocês não pensem que isso é responsabilidade do pastor só. Isso é responsabilidade da igreja. A igreja é um corpo. Ainda que sendo muitos, somos um só corpo. Eu nem li Romanos capítulo 1. Lê ele lá em casa. Gente, se você ler Romanos capítulo 1, você fica indignado com o que o apóstolo Paulo denuncia. Pelo menos no capítulo acho que 11, 12, 13, eu ia ler todinho ele. Não vou ler não, vou ler o 11, 12 e 13 para você ver. E só para nós, falei que vou terminar e vou terminar agora, em nome de Jesus. Ó, no 11 não, é versículo 21. Romanos 1, versículo 21, 22 e 23. E 20, vamos ler, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Uma pausa aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato obscureceu, dizendo ser sábio, tornaram-se louco. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens, de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem. Eu vou encerrar aqui, irmão, em nome de Jesus, leva isso para a tua casa. E mudar a glória do Deus incorruptível. A glória do Deus incorruptível é para ser manifesta na minha e na tua vida, como imagem. E transformar isso em imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, de animais. Agora eu sou cachorro. Aqueles que é uma imagem do Deus incorruptível, que reflete nele como imagem a glória de um Deus de amor, de um Pai amoroso. Agora está vivendo como animal. Por quê? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seus discursos se desvaneceram. Dizendo ser sábio, se tornaram loucos. O nosso coração precisa arder por este mundo. Satanás está fazendo do ser imagem de Deus, nascido da essência de quem Deus é, se tornando um animal. Ele tem que ter ódio de Satanás e amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, com tudo que nós somos. O mundo está te embaraçando, irmão. O mundo está te embaraçando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que você não pode ir embora hoje daqui. Pai e mãe trabalhando igual um burro. Tinha um vizinho meu que falava isso, pastor. Ele morava 2 casas depois da igreja. Eu estou trabalhando igual um burro, pastor. Trabalho igual um burro. Cuidado com seus filhos, irmão. Você precisa ser crente, não incrédulo. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa ter luz. Você precisa ter a revelação do que o Espírito está te mostrando. Cuidado. Você está perdendo os teus filhos. Os teus filhos é a tua herança. A herança dos pais são os filhos. Irmãos, eu oro e choro
e guerreio e me coloco na frente do diabo pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha família. E falo, Satanás, e eu falo, Senhor, é a minha vida, eu entrego a minha vida pela minha esposa, pelos meus filhos, todos eles. Eu tenho 2 filhos desse tamanho. Eu falo por eles, para as minhas noras, para os meus netos, eu me coloco diante do Senhor, eu entrego a minha vida por eles. Satanás, e eu te afronto, você tem que passar por mim, por aqueles que são sangue do meu sangue. Então viva a igreja, em nome de Jesus. Eu estou orando a Deus que eu preciso de 12 pastores elidos, eu quero 12 homens. Quem está disposto? Achei um só? Já está bom, 2. Oh. Já tem mais 3 lá atrás. Nós vamos começar a fazer reunião. Vocês vão ser homens que afrontam o mundo espiritual, cheios de sabedoria. Nós vamos ser homens que, irmãos, nós vamos... É Cristo. Nós precisamos ser Cristo. Oi, filha. Amém. Então, amém. A hora, né? Querido Deus. Aleluia, Deus. Vocês estão com pressa? Quem vai me chamar para jantar na casa de vocês aí? Está com pressa? Tem uma lasanha pronta lá, então. Igual meu cunhado, né? Meu cunhado foi na minha casa um dia.